E aí, galerinha, tudo bem? Professora Valerie na área. Hoje vamos aí estudar, um novo conteúdo que é multiplicação de polinômios, tá? Vamos rever alguns conceitos, algumas definições e trabalhar um pouquinho mais aí essa semana, tá? Não esquece de dar o like e não esquece de se inscrever no meu canal, tá bom? Um abraço e bora estudar! Bom, então aqui hoje nós vamos falar, da multiplicação de polinômios. Nós vamos estudar dois casos. O primeiro caso é multiplicando um monômio por um polinômio, tá? Para a gente começar a trabalhar essa parte, nós vamos ver esse exemplo aqui. Escreva o polinômio que representa a área da figura abaixo. Como vocês podem ver, nós temos aqui um retângulo dividido em duas partes, tá? Nós podemos fazer de duas maneiras esse exercício. A primeira é separando, os dois, chamando aqui, por exemplo, de área 1 e aqui de área 2. E aí, o que acontece? A gente vai achar a área dessa figura fazendo a área total, que é o quê? A soma da área 1 mais a área 2, certo? Bom, como que nós vamos calcular a área? Isso aqui é um retângulo, então a área do nosso retângulo é o quê? Comprimento vezes a largura, tá? Então, quem é aqui o comprimento da área 1, do nosso retângulo 1? O comprimento dele vale 2x vezes a largura. A largura é esse pedaço aqui, que vale quanto? X. Aí a gente vai somar com a segunda área, certo? O comprimento dela é y vezes a altura, que é x. Bom, para a gente terminar, nós vamos fazer o quê? Aqui é uma multiplicação de monômios. Nós vamos multiplicar as letras, que é, os números aqui no caso, 2 vezes 1, que é 2, e o x vezes x. Multiplicação de potências de mesma base, copia a base e soma os expoentes. Mais y vezes x, só para ficar na ordem, xy, tá? Aqui, como os nossos expoentes, os nossos termos aqui não são semelhantes, a minha conta acaba aqui. Tá, Sora, mas eu não quero fazer desse jeito, eu quero fazer de uma forma mais simples. Bom, então, para a gente calcular aqui a nossa área, o que a gente vai fazer? Nós vamos considerar como se fosse uma única figura, certo? Ou seja, a área total, a área dessa figura aqui, vai ser o quê? O comprimento vezes a largura, tá? O comprimento dela, quanto vale? Não é o 2x mais o y? Então, o comprimento é 2x mais o y. E nós vamos multiplicar pela largura, que é x. Então, beleza. O que nós vamos fazer aqui? Como eu tenho uma multiplicação, um número, uma letra, multiplicando uma soma, nós vamos aplicar a propriedade distributiva, certo? Então, eu vou pegar esse x que está aqui do lado de fora, bonitinho, e vou jogar ele para cada um dos termos que estão aqui dentro. Então, como que vai ficar isso aqui? A área total vai ser 2 vezes x, 2x ao quadrado, mais y vezes x, xy. Então, conseguimos chegar no mesmo resultado, certo? O que significa? Que a multiplicação de um monômio por um polinômio é feita multiplicando-se o monômio por cada termo do polinômio. Ou seja, o importante aqui é usarmos a propriedade, como é que é o nome dela mesmo? Distributiva. Ela é muito importante para a gente.
Além disso, o que a gente precisa saber? As regras de potência, certo? No qual que a gente tem que saber? A de multiplicação, tá? Então, essas duas regrinhas aqui são muito importantes para nós a partir de agora, certo? Bom, continuando aqui, outro exemplo. Eu quero calcular 5a² vezes m, multiplicando por 3a menos 2m. Para ficar mais fácil, vamos reescrever, né? 5a2m vezes 3a menos 2am. Do mesmo jeito, nós temos um monômio multiplicando esse polinômio. Nós vamos utilizar a propriedade distributiva, certo? Então, vai ficar como 5 vezes 3, 15, A2 vezes A3 e o M. 5 vezes menos 2, menos 10. A2 vezes A3. M vezes M, M2. Bom, aqui também acabou a nossa conta. Por quê? Porque não dá para a gente juntar esses dois termos, eles não são semelhantes, apesar de parecerem, tá ok? Então, a gente parou por aqui mesmo. Continuando, vamos pegar aí um outro exemplo, tá? Para ficar mais emocionante ainda. Eu quero calcular agora o produto de 2/3 de AX por 3A vezes menos 6AX mais 1/2 de X. Então, eu quero fazer o quê? Calcular o produto. Produto é o quê? Conta de vezes. Então, nós vamos fazer 2/3 de AX2 vezes 3A menos 6AX mais 1/2 de X, certo? E vamos aplicar novamente a distributiva aqui entre os três pedaços, entre as três partes, tá ok? Bom, o que vai misturar para a gente aqui? Nós temos também as operações com fração. Eu vou até fazer aqui no cantinho para a gente não se bagunçar, tá? O que é 2/3 vezes 3? Você escreve lá, 2/3 vezes 3. Aqui não tem ninguém embaixo, põe um 1. Dá para fazer o quê? A propriedade da técnica do cancelamento aqui. Corta esse com esse, vai sobrar 1 e 1. Quanto que vai dar? 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Isso aqui vale 2. Então, aqui é 2 A vezes A2, X, 2. A mesma coisa aqui, mais com menos. Vamos lá, 2/3 vezes 6. O 3 corta, fica 1, aqui fica 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, 4, A vezes A2, X, 2 vezes X, X3. Mais, aqui, 2/3 vezes 1/2. Agora, esse 2 corta com esse, né? Vai sobrar 1 e 1, vai sobrar quem? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 1/3 de AX3. Como todos os termos são diferentes, nós paramos por aqui também, tá? Bom, vamos pegar aí outro exemplo. Qual é a forma mais simples de se escrever o polinômio expresso por 3 vezes x menos 2 mais x2 menos x vezes 2 menos x? Bom, vamos reescrever para poder dar espaço aqui para nós, certo? 3 vezes x menos 2 mais x2 menos
x vezes 2 menos x. O que vocês têm que prestar atenção a partir de agora? Aonde estão as multiplicações, certo? Bom, aonde que tem uma multiplicação? Aqui. Então, nesse termo aqui, vai ter distributiva. Esse pedaço aqui não tem multiplicação, então não tem distributiva. Aqui tem multiplicação, então aqui tem distributiva, tá? Então, continuando. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 2, menos 6. Mais x2. Menos x vezes 2, menos 2x. Menos x vezes menos x, menos com menos, mais x vezes x, x2. Bom, aqui nós temos alguns termos que são semelhantes. Então, vamos colocá-lo, né, na ordem bonitinho. Bom, eu tenho aqui x2 com x2, 2x2. 3x menos 2x, vai sobrar 1x. E o menos 6. Aqui a gente teve que escrever, né, o nosso polinômio na forma reduzida, certo? Que a gente já trabalhou nos nossos conteúdos anteriores, tá? Então, você vai escrever a forma mais simples, que é a forma reduzida, certo? Bom, vamos agora para o segundo caso. O que o primeiro caso é muito importante para a gente? Porque o segundo, que é multiplicando um polinômio por outro polinômio, é você fazer, né, várias multiplicações aí de monômios por polinômios, certo? Só que um de cada vez. Vamos entender isso. Aí eu pus aqui para vocês, de que maneira podemos representar a área da figura seguinte. Se vocês olharem aqui, nós temos um retângulo, né, um grande aqui, que está dividido em 4 partes. Então, aqui é 1, vou chamar aqui de 2, aqui de 3 e aqui de 4. Do mesmo jeito, se eu quero saber a área total da nossa figura, que é o que ele está pedindo, a área da figura, eu vou pegar a área 1 com a área 2, com a área 3 e a área 4. Como aqui também são quadrados e retângulos, lembrando que a área é o quê? Comprimento vezes largura. Bom, se eu pegar aqui a figura 1, né? Quem é o comprimento dessa figura 1? É esse pedaço aqui, ó, que vale x. Quem é a altura da figura 1? É esse pedaço aqui que também vale x. Na figura 2, quem é o comprimento da figura? É esse pedaço aqui, que vale a. O comprimento, a largura dela, vale quanto? Esse pedaço aqui, que também vale x. Na figura 3, o retângulo 3, comprimento x vezes largura b, mais a figura 4, comprimento a vezes a largura b. Vamos organizar essa bagunça? Vamos lá. X vezes x, x2, mais ax, mais b vezes x, né? X vezes b, bx, para ficar na ordem, mais ab. Lembrando que quando nós temos letra e número grudadinho, significa que tem uma multiplicação ali no meio, tá? Bom, aí o que acontece? Paramos aqui, não dá para mexer mais nada, não dá para somar, né? Aqui tem o x e o bx, não dá para fazer continhas, tudo bem? Bom, mas senhor, eu quero fazer diferente, eu quero fazer mais rápido. Beleza, vamos considerar como sendo uma única figura, certo? Então, a área, lembrando, é o quê? Comprimento vezes largura. Quem é o comprimento? Não é esse pedaço todo aqui? Quem é esse pedaço todo? É o x
mais o A. Então, eu vou escrever lá, x mais A. Quem é a largura? A largura não é tudo isso daqui? Quem é essa parte? X mais B. Então, eu vou escrever lá, x mais B. Agora, eu tenho uma multiplicação, né? E dois polinômios. Como que a gente vai fazer? Para resolver, nós também vamos usar a distributiva. Só que eu vou pegar todo mundo que está aqui no primeiro parênteses e vai jogar com todo mundo que está no segundo parênteses, tá? Então, esse primeiro faz com esses dois e esse segundo também joga com esses dois, tá certo? Então, vamos lá. X vezes x, x2. X vezes b, mais bx. Aqui é tudo positivo, então nem estou olhando o sinal, tá, galera? Agora aqui, o primeiro já foi com todo mundo. Agora vamos pegar o segundo. A vezes x, ax. A vezes b, AB. Olha, deu o mesmo resultado que está aqui. Então, vocês podem fazer dessas duas formas, tá certo? Ou você usa separando todas as figuras, ou você faz como uma figurona, somando, né, o comprimento e somando a largura, tá certo? Bom, vamos para outro exemplo agora. No caso aqui, então, o que a gente faz? Para multiplicar um polinômio por outro polinômio, fazemos a multiplicação de cada termo, no caso, ou cada monômio, de um deles pelos termos ou monômios do outro, e reduzindo-se os termos semelhantes, se houver, se a gente conseguir fazer isso, tá? Então, a gente vai pegar todo mundo que está aqui no primeiro e vamos pegar e jogar com todo mundo que está no segundo, tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Vamos resolver. Vamos fazer exercício. Geração Saúde. Bora lá. Então, aqui, o primeiro. Eu quero que você calcule essa multiplicação aqui. 3A mais 2B vezes 2A menos 5B. Vou reescrevê-la para a gente ter espaço. Nada melhor que espaço para poder ficar tudo bonito, tá? Então, o que nós vamos fazer? Todo mundo aqui do primeiro polinômio vai fazer jogo, vai ser distribuído com cada um dos termos aqui no segundo polinômio, tá certo? Então, vamos lá. Esse com esse com esse. Depois, esse com esse e esse com esse, certo? Então, vamos lá. 3A vezes 2A, 3 vezes 2, 6. A vezes A2. 3A vezes menos 5B, mais com menos dá menos. 3 vezes 5, 15. A vezes B, AB. Beleza, o primeiro já foi. Agora vamos para o segundo. Mais 2B vezes 2A, mais com mais, dá mais. 2 vezes 2 é 4. B vezes A, AB. Mais 2B vezes menos 5B, mais com menos, menos. 2 vezes 5, 10. B vezes B, B2. Temos algum termo semelhante aqui? Sim. Temos o menos 15AB e o mais 4AB. Então, esses dois aqui eu posso reduzir, certo? O 6A2 fica quietinho. Se eu devo 15AB e tenho 4AB para pagar, vou ficar devendo 11AB e menos 10B2. E acabou aqui, certo? Esse é o nosso polinômio reduzido dessa multiplicação, tá? Bom,
Tá acabando, hein, galera? Faltam só mais 3 exemplos, tá? Continuando, vamos calcular o produto de x mais 2 por x2 menos x menos 2. Então, produto, conta de vezes. Bora lá. X mais 2 vezes x2 menos x menos 2. O primeiro vai jogar com todo mundo, o segundo vai jogar com todo mundo, certo? Vamos lá. X vezes x2, x3. X vezes menos x, menos x2. X vezes menos 2, menos 2x. Agora aqui, o segundo com todo mundo. Mais 2 vezes 2x, mais 2x2. Mais 2 vezes menos x, menos 2x. Mais 2 vezes menos 2, menos 4. Muito bem, vamos ver aqui porque nós temos termos semelhantes, tá? x3 só tem ele quietinho aqui. x2, eu devo um x2 e tenho 2x2 para pagar? Vou pagar e ainda vai me sobrar um x2. Devo 2x e devo 2x, devo 4x. E o menos 4, que sobrou só ele quietinho ali, menos 4. Muito bem. Então, esse é o nosso produto, o polinômio resultado do produto entre esses dois polinômios, certo? Vamos lá. Calcular o polinômio que representa o volume do paralelepípedo seguinte. O que é volume do paralelepípedo? Esse nome grandão mesmo. É comprimento vezes largura vezes altura, certo? Então, falou em volume de paralelepípedo, é isso mesmo. Comprimento, largura e altura, certo? Então, vamos calcular esse volume. Quem é o comprimento desta figura? O comprimento vale x. Quem é a largura desse paralelepípedo? X menos 2. Quem é a altura desse paralelepípedo? X menos 4. Beleza, nós temos aqui 3 multiplicações. E como que nós vamos resolver isso? Já tudo de uma vez só? Não, multiplicação é sempre de 2 em 2. Então, esse primeiro x eu vou jogar com o primeiro polinômio da frente dele, certo? Vamos fazer a multiplicação. Então, vamos. X vezes x, x2. Menos x vezes 2, 2x. E esse aqui eu não fiz conta ainda, eu copio. Agora, para acabar, esse daqui, o primeiro joga com todo mundo e o segundo joga com todo mundo. x2 vezes x, x3. x2 vezes menos 4, menos 4x2. Menos 2x vezes x, menos 2x2. Menos 2x vezes menos 4, menos com menos, mais 2 vezes 4, 8x. Terminou? Não, porque nós temos termos semelhantes aqui. Então, x3 menos 4x2 com menos 2x2, menos 6x2. E sobrou o nosso 8x quietinho lá no final, tá? Então, esse daqui é o nosso polinômio que representa o volume dessa figura. Então, não esqueçam da nossa formulinha de volume de paralelepípedo, tá?
E por último, mas não menos importante, nós temos aqui qual é o polinômio reduzido que representa essa expressão muito doida, tá? Bom, então vamos lá reescrever a nossa expressão para termos espaço para trabalhar, certo? Então aqui nós vamos fazer, temos uma conta de mais, uma conta de vezes, então aqui é um pedaço e aqui é a outra vezes o outro pedaço, tá? Então nós vamos resolver este lado primeiro e este lado depois. Vamos fazer junto, mas é esse lado e depois esse lado, tá? Então, esse primeiro polinômio vai multiplicar esse polinômio. Joga aqui o primeiro com todo mundo e o segundo com todo mundo, certo? Então, vamos lá. A vezes A, 2. A vezes menos 3, menos 3A. Mais 2 vezes A, mais 2A. 2 vezes menos 3, menos 6. Aqui, o mais, certo? Eu vou colocar entre parênteses, por quê? Porque esse pedaço aqui depende deste sinal, tá? Então, como depende, se aqui fosse um sinal de menos, ia bagunçar toda a minha vida aqui para trás. Mas para a gente não se perder, então sempre que tiver uma multiplicação depois de um sinal de mais ou de menos, a gente sempre coloca entre parênteses para começar a nossa bagunça aqui, tá? Então, vamos lá. Este com este, este com este. Este com este e este com este. Distribuímos todo mundo ali. 2A vezes A, 2A2. 2A vezes 1, 2A. Menos 1 vezes A, menos A. Menos 1 vezes mais 1, menos 1. Agora, isso aqui tá uma bagunça, tem termo até não querer mais. Vamos organizar isso daqui, tá? Aqui eu tenho o A2. Aqui eu já tenho dois termos semelhantes que eu posso arrumar, né? Menos 3A com mais 2A, vai ficar devendo 1A. Menos 6. Aqui o mais, ele vai também distribuir com todo mundo aqui da frente, tá? Eu já até poderia arrumar antes de trocar, mas eu já vou trocar os sinais aqui. Mais 2A, 2, mais 2A, menos A, menos 1. Por que eu não troquei o sinal de ninguém? Porque aqui é positivo. Se fosse negativo, eu teria que trocar todo mundo, certo? Então, vamos finalizar agora. Temos termos semelhantes aqui, tá? A2 com 2A2, 3A2. Tenho 2A. Gastei um A, fiquei com um A. Gastei outro A, sumiu todos os As. E aqui vai ficar menos 6 com menos 1, menos 7. Então, esse aqui é o nosso polinômio reduzido, né, da nossa multiplicação, da nossa expressão com esses polinômios todos aqui, certo? E aí, então, galerinha, chegamos ao final de mais uma das nossas aulas, tá? Espero aí que vocês assistam com bastante calma, né? Refaçam os exercícios, tirem as suas dúvidas. Nós vamos precisar muito desse conteúdo daqui para frente, tá? E espero que a gente possa estar trabalhando aí e vocês aprendendo cada vez mais, tá? Tô com saudade de vocês e espero que a gente possa se encontrar o mais rápido possível aí dentro da normalidade, né? Do nosso novo normal, que não vai ser mais aquela turminha tudo sentada, grudadinha uma com a outra.
Infelizmente, teremos que talvez manter aí uma certa distância até que esse vírus saia de cena e a gente possa voltar ao nosso normal, porque tá difícil, viu? A gente ficar sem poder abraçar ninguém, sem essa questão do contato humano, viu? Tá complicado mesmo. Então, um grande abraço para vocês e fiquem com Deus, se cuidem, tá? E fiquem bem. Beijinhos.